A CPLP é um fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da cooperação entre os seus Estados-membros. Compreende uma população superior a 280 milhões de habitantes e tem uma área total de 10.742.000 km². Criada em 17 de julho de 1996, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira. Existem alguns objetivos por detrás da criação da comunidade: concertação política diplomata entre seus Estados-membros, nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional, a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência, tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicação, justiça, segurança pública, cultura, desporto, comunicação social e turismo, a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa também. Com a péssima eficiência, a comunidade tem se mostrado parcial a dois países para aquilo que é um dos seus objetivos principais, que é alavancar o nível do IDH, Economia, Cooperação de Relações Internacionais. Países como o Brasil e Portugal acabam ignorando os demais países no que diz respeito ao fortalecimento social, cultural e financeiro. Com a proposta de trazer a abertura para a melhor transparência dos falantes de língua portuguesa, a comunidade se mostra neutro no que diz respeito a problemas sociais. A ideia surgiu nos anos de 1980. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, a realizar uma visita a Cabo Verde em 1983, sugeriu a realização de cimeiras rotativas bienais de chefe de Estado ou de governo e de encontros anuais de ministros dos Negócios Estrangeiros dos países de língua portuguesa. Tudo isso como forma de proximidade dos povos falantes de língua portuguesa. Até que em 1989, o embaixador do Brasil em Lisboa, José Aparecido de Oliveira, convocou os países de língua portuguesa para uma reunião ao mais alto nível em São Luís do Maranhão. Neste primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a IILP, dedicado à promoção e difusão do idioma. Nos anos seguintes, o projeto de comunidade foi amadurecendo ao mesmo tempo que ocorreram mudanças no contexto internacional e na vida dos próprios países. Em 1995, os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores dos 7 estados reuniram-se em Brasília e recomendaram a realização de uma cimeira de chefe de Estado e de governo para aprovar a Constituição da Comunidade. Esta cimeira acabaria por acontecer em 1996, quando foram aprovados os Estatutos da Comunidade e a sua declaração constitutiva. A institucionalização da CPLP traduziu assim, como propósito comum, a projeção e consolidação no plano externo dos especiais laços de amizades entre os países de língua portuguesa, dando a essas nações maior capacidade para defender os seus valores e interesses. A comunidade vem ganhando espaço nos últimos anos, com credibilidade e relevância na resolução dos problemas globais. De igual forma, a sociedade civil tem aprofundado o seu diálogo institucional com a CPLP, havendo cerca de 7 dezenas de entidades que beneficiam do Estatuto de Observador Consultivo junto da organização. Mais recentemente, na 9ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo em Brasília, foi aprovada a nova visão da estratégia da CPLP, que visa estabelecer um conjunto de orientações para aprofundar e modernizar a comunidade face aos novos desafios de um mundo globalizado. Nesse âmbito, a mobilidade e a circulação no espaço da CPLP constituem um instrumento essencial para o aprofundamento da comunidade e a progressiva constituição de uma cidadania da CPLP. No princípio, apenas 7 países faziam parte do grupo, como mencionado: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, Timor-Leste tornou-se o 8º país membro da comunidade e em 2014 a Guiné Equatorial tornou-se o novo membro de pleno direito. Com sede em Lisboa, a CPLP é financiado tanto por meio do orçamento de funcionamento do secretário executivo, custeado por contribuições obrigatórias dos Estados-membros, como pelo Fundo Especial alimentado por contribuições voluntárias e destinado a custear programas de cooperação, projetos e ações pontuais. Assim como toda organização, existem alguns efeitos positivos. A CPLP não fica de parte. Em primeiro,
fomento à cooperação econômica e política dos membros. A CPLP ajuda a promover a cooperação econômica entre os países membros e a cooperação política em áreas como segurança, desenvolvimento e defesa dos países. A atuação conjunta permite o fortalecimento dos laços entre as nações e colabora ainda com a estabilidade das nações. Fazem parte da cooperação econômica ações como o estímulo do comércio por meio de acordos, incentivo de investimento entre eles e atração de investidores estrangeiros. Com as políticas adotadas na comunidade, também há uma facilidade nas negociações entre os diferentes mercados. Como resultado, os países têm acesso a todo o território que compõe a comunidade para buscar oportunidades de negócio, aumentando a exportação e até mesmo a competitividade global. Em segundo lugar, temos incentivo à cooperação cultural. Cada país tem sua própria cultura, mas existem pontos semelhantes associados ao idioma capaz de trabalhar questões de aceitação em relação a outras nações, como por exemplo Portugal. A partir das finalidades linguísticas, a CPLP abre diálogo e promove a cooperação e o respeito entre os países. A intenção é fortalecer o idioma e manter tanto a língua quanto a cultura vivas entre os países. Para tanto, a CPLP estimula o uso do português como língua internacional e o seu ensino em diferentes regiões. Em terceiro lugar, promoção da cooperação técnica internacional. Com foco no desenvolvimento dos países, outro benefício da CPLP é a cooperação técnica entre eles. Ela é estruturada por meio de instituições de ensino e pesquisa de seus países membros. São desenvolvidas ações de cooperação com prol do desenvolvimento econômico ao trabalhar diversos temas relacionados a recursos hídricos, ensino e etc. Em quarto lugar, temos o fortalecimento de seus países membros. A atuação da CPLP também fortalece os seus membros diante da comunidade internacional. A união dos países ajuda a ter maior influência diante do cenário global. A medida traz mais oportunidades de buscar os objetivos de desenvolvimento e cooperação proposto pela comunidade. Portanto, as vantagens de fazer parte da CPLP vão desde a cooperação econômica entre os países membros ao fortalecimento dessas nações. A comunidade foi criada para beneficiar os países envolvidos e trazer impactos positivos mundiais. Afinal de contas, como funciona o intercâmbio dos países da CPLP? Em 22 de março de 2019, o Brasil anunciou a doação de 100 mil euros para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergenciais na devastação do ciclone Idai pelo território daquele país. A doação foi feita por meio de fundo solidário a ser criado no âmbito da CPLP. Organismos da Organização das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, têm utilizado a estrutura cooperativa da CPLP para levar a cabo objetos como rede e portugueses. Também fortalece os países na área da informação e capacidade de recursos humanos em saúde. Consequentemente, faz com que outros países não sejam esquecidos. São 9 países que fazem parte da comunidade, mas entre todos eles, quais são os maiores em termos de população, PIB, IDH, esperança de vida e gastos militares? Aqui vai alguns dados dos países membros da CPLP. Brasil com mais de 210 milhões de habitantes, Angola com mais de 32 milhões de habitantes, Moçambique com mais de 31 milhões de habitantes, Portugal com mais de 10 milhões de habitantes, Guiné-Bissau com mais de 1 milhão de habitantes, Guiné Equatorial com mais de 1 milhão também de habitantes, Timor-Leste com mais de 1 milhão de habitantes, Cabo Verde com mais ou menos 500 mil habitantes, São Tomé e Príncipe com 200 mil habitantes. PIB, Brasil com 1,6 trilhões, Portugal com 250,7 bilhões, Angola com 67,4 bilhões, Moçambique com 15,7 bilhões, Guiné Equatorial com 12,2 bilhões, Guiné Equatorial com 12,2 bilhões, Timor-Leste com 3,6 bilhões, Cabo Verde com 1,9 bilhões, Guiné-Bissau com 1,6 bilhões, São Tomé e Príncipe com 526,7 milhões de dólares. IDH, dados de 2022, Portugal em primeiro, Brasil em segundo, Cabo Verde em terceiro, São Tomé e Príncipe em quarto, Timor-Leste em quinto, Guiné Equatorial em sexto, Angola em sétimo, Guiné-Bissau em oitavo, Moçambique em nono lugar. Uma esperança de vida, consoante os dados de 2021, Portugal 81,12 anos, Brasil 76,3 anos, Cabo Verde 71,7 anos, São Tomé e Príncipe 61,8 anos, Timor-Leste com 60,8 anos, Guiné Equatorial com 51,6 anos, Guiné-Bissau com 44,8 anos, Angola com 42,7 anos, Moçambique com 42,1 anos.
Gastos militares consoante os dados de 2018 a 2021. Brasil em primeiro lugar com 34,7 bilhões, Angola em segundo lugar com 6,1 bilhões, Portugal com 4 bilhões, Moçambique com 86 milhões, Guiné-Bissau com 9,4 milhões, Cabo Verde com 7,1 milhões, Timor-Leste com 4,4 milhões. No último lugar temos São Tomé e Príncipe com 581,1 mil. Sendo uma organização limitada pelos seus respectivos membros, a CPLP não é uma organização comprometida de verdade com o desenvolvimento social dos membros. Os seus feitos são centrados em ajuda humanitária e cultura, nada mais ousado é proposto, nem em cooperações militares nem em grandes negócios. A CPLP é uma comunidade com potencial para expandir os seus interesses entre os órgãos dos países membros, como os setores militares, com atividades militares e compras de equipamentos militares, políticas financeiras, como no desenvolvimento de um banco para ajudar nos empréstimos dos membros igual os BRICS. Em vez disso, se limitam em ser apenas uma organização concentrada na cultura e na língua portuguesa. Países africanos compram arsenal em países como China e Rússia. Brasil e Portugal não dão início ao desenvolvimento mais profundo, ou dão e os demais países não ligam. Um dos grandes motivos da falta de iniciativa são as organizações paralelas que os países pertencem. Hoje se discute a questão da mobilidade do cidadão entre os novos países. Alguns membros ainda não deram seu veredito e o nível de burocracia pode deixar a desejar. Ou seja, é uma organização tímida, sem acordo ou deslumbramentos maiores e mais ousados. Se inscreva no canal se você gostou das informações que você pegou aqui, deixa o seu like e deixa o seu comentário.